Olá, tudo bem? Meu nome é Elison Cário e eu vim aqui compartilhar conhecimentos incríveis relacionados à nutrição e à saúde geral. Eu sou estudante de nutrição, estou na metade do curso, logo vou me formar. E antes de tudo, gostaria de contar um pouco da história do porquê que eu resolvi fazer nutrição e o porquê que eu estou tão maravilhado com essa ciência chamada nutrição. Hoje eu tenho 36 anos, 2025, mas quando eu fiz 30 anos, dos 30 para frente, eu percebi uma queda de performance muito grande, tanto performance cognitiva quanto uma performance física. Eu percebi que a minha memória começou a ficar mais falha, percebi que o meu raciocínio ficou mais lento, ficou muitas vezes não muito assertivo, pensamentos meio confusos, muita procrastinação, energia física reduzida, baixa libido, enfim. Eu tive uma queda muito grande de performance. Certo dia, eu estava reclamando, né, que o meu nariz estava muito trancado e que estava se tornando persistente aquilo. Então eu resolvi ir buscar informação, buscar conteúdo para saber se eu resolvia essa questão. Então eu entrei no YouTube, vi alguns vídeos sobre a anatomia do nariz, a fisiologia, vi muitos otorrinos falando sobre o assunto, e também como fazer uma limpeza nasal. E eu fiz a limpeza nasal e tudo mais, mas o meu nariz não resolveu, ele continuava entupido. Então, outro dia eu resolvi entrar nesses vídeos e olhar os comentários para saber se alguém, de repente, tinha achado alguma solução. E foi ali compartilhar, isso é muito comum nos comentários. Tem coisas que não tem nada a ver, mas tem muitas coisas que fazem sentido. E um desses comentários, quando eu li o seguinte, o rapaz disse assim, olha, o meu amigo, ele tinha esse problema, nariz entupido, aí ele parou de comer banana e o nariz dele desentupiu. Eu olhei aquilo, achei engraçado, pensei assim, ora, como pode uma banana influenciar no nariz? Não faz sentido, pensei na época. Mas, ponderando sobre o assunto, eu pensei o seguinte, bom, mas será possível? Vamos testar. Mas eu não como tanta banana assim. Como banana uma vez ou outra. Mas o que eu como então? O que eu mais como? Pensei comigo. Bom, o que eu mais como é pão, porque eu levanto como pão, à tarde eu como pão e à noite eu como pão. Então eu como muito pão. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar de comer o pão, porque vai ser mais fácil para eu conseguir fazer um diagnóstico a fim de identificar se alguma comida influencia o meu nariz. Esse foi o raciocínio que eu fiz na época. Então eu resolvi, tomei a decisão e parei de comer pão. Não foi uma decisão fácil, porque eu gostava muito de pão. E aí, passada uma semana, eu comecei a ver resultados que eu simplesmente não acreditava. O meu nariz, infelizmente, continuou trancado após uma semana. Mas eu vi um resultado da minha performance que me deixou impressionado. Eu percebi que a minha memória melhorou um pouco, percebi que a minha comunicação ficou mais fluida, percebi que eu desinchei, nem sabia que eu estava inchado. Eu percebi também que a minha mente deu uma clareada, assim, como se tivesse uma nuvem. E tudo aquilo me chamou a atenção. Eu pensei, como pode o pão, uma coisa que eu como desde que sou criança, influenciar na minha mente, na minha fala, no meu corpo? Como pode isso? Já se percebe que na época eu tinha muito pouco conhecimento relacionado à saúde, relacionado à parte nutricional. Então, como um bom curioso que eu sou muito autodidata, gosto muito de pesquisar, de ler, de me informar, eu fui atrás para tentar entender o porquê que deixar de comer pão, no meu caso, tinha trazido resultados interessantes, tinha trazido uma melhora na minha saúde. E eu nem sabia que estava naquelas condições, porque eu estava acostumado já a ficar naquele estado. E então eu fui descobrindo muita coisa. Descobri que o pão tem uma proteína chamada glúten, nem sabia que isso existia. Descobri que o pão hoje é feito com muitos ingredientes, muitos deles, dos quais são químicos. Hoje o pão é praticamente uma receita química. E aí eu comecei a entender. Também estudei um pouco sobre a fisiologia do sistema gastro, um pouco da anatomia, e eu fui entendendo então os fundamentos que explicam por que eu ficava
em uma condição e depois que eu deixei de comer pão, eu fiquei numa condição melhor. Bom, passaram-se um tempo, mais ou menos uns 8 meses, foi um período que eu fiquei em uma meditação profunda, por vários dias seguidos, por 8 meses seguidos, lá em Minas, numa casa que eu tinha feito lá. Passou esse período, quem sabe um dia eu falo sobre isso, aquela história do pão veio à tona na minha mente, e aí eu pensei comigo assim, bom, se o pão, né, pode, e no meu caso, afetava o meu desempenho cognitivo, inclusive me inchava, será que não existem outros alimentos que também possam estar me trazendo algum malefício? Ou, também pensei eu na época, será que existem alguns alimentos dos quais eu posso comê-los e ter benefícios? Melhorar ainda mais o meu desempenho, melhorar ainda mais a minha saúde geral? Motivado por essas duas questões, eu comecei a ir atrás de conhecimento. Conheci muitos médicos, muitos respeitados, conheci alguns nutricionistas, eu fui atrás de vários artigos acadêmicos, fui atrás de alguns livros, li alguns sites e fui me abastecendo de conhecimento. E aí eu comecei a colocar em prática, porque conhecimento sem colocar em prática, do meu ponto de vista, não serve para nada. Então eu comecei a colocar em prática esse conhecimento e em pouco tempo eu comecei a ter uma melhora absurda na minha saúde. A minha memória ficou muito boa, eu lembrava das coisas com mais facilidade, o meu raciocínio começou a ficar muito rápido, muito assertivo, né? Eu trabalho hoje como engenheiro de software, na época também, então eu dependo muito da minha habilidade cognitiva para poder ter um bom desempenho. E aí eu comecei a ver essa melhora justamente no meu trabalho que eu fazia e faço até hoje. E isso foi me chamando muita atenção e me encantando, porque eu fui conhecendo um universo que eu não tinha conhecimento. Infelizmente na escola não me ensinaram isso. Não sei se hoje ensinam, mas na época não ensinavam. E aí eu comecei a comentar esses achados, para mim eram achados, com alguns amigos, pessoas que conviviam comigo na época. Algumas não sabiam, algumas sabiam de alguma coisa e tudo mais. E eu ficava empolgado explicando tudo aquilo lá. E isso foi surgindo ali um desejo, né, uma paixão que eu nem sabia que ia se tornar hoje, né, o meu propósito de vida. Passaram algum tempo desse período, eu fui embora de Minas, fiquei um tempo na casa da minha irmã, e logo que eu fiquei esse período da minha irmã, a gente foi visitar o nosso pai, morava em Pato Branco na época, e lá na casa do meu pai, passamos o dia lá, bem legal, chegou a noite, a hora da janta, todo mundo muito feliz, todo mundo ali alegre, conversando, comendo, dando risada, e eu olhando aquela cena. E aí então eu pensei comigo assim, eu tive um insight pensando assim, puxa vida, isso tem muito a ver com a vida. A vida tem muita relação com esses momentos de alegria, satisfação, comunhão entre as pessoas. É claro que a vida não é só isso, mas isso tem muito a ver com a vida. E muito disso não se vê mais hoje em dia. E aí eu pensei, quer saber, eu vou dedicar a minha vida para ajudar as pessoas a terem mais momentos como esse. Momentos de alegria, de comunhão e de amor entre as pessoas com quem elas convivem. E foi ali então que eu tomei a decisão de fazer nutrição. Isso tem 2 anos, vai fazer 3 anos agora. E aí eu entrei na faculdade e fiquei ainda mais apaixonado, né, por esse universo de conhecimento que, além do conhecimento que eu já tinha adquirido, estou adquirindo cada dia, cada vez mais conhecimento, e vou continuar adquirindo cada vez conhecimentos ainda mais interessantes, e o meu propósito aqui com você é justamente compartilhar esses conhecimentos que dizem respeito à verdade, que é o cerne da ciência, não uma ciência dogmática, uma ciência que tem viés, mas sim a ciência que está interessada com a verdade. E eu vou trazer e vou compartilhar com você esses conhecimentos. Enquanto eu compartilhar com você esses conhecimentos, não vou fazer nenhuma recomendação dietética, nem de suplementos, porque isso o meu código de ética não me permite. Mas o meu código de ética permite sim compartilhar os achados que os professores trazem, os livros trazem, os artigos trazem, e é isso que eu vou fazer tenazmente, juntos aqui, para que possamos absorver e ter conhecimento desses conhecimentos que fazem toda a diferença. Eu vou fazer um pouco diferente, eu não tenho interesse algum em me tornar um influencer ou ter grandes seguidores,
O meu compromisso é com você, que é uma pessoa que está comprometida com a verdade, que tem responsabilidade sobre a sua vida. E assim nós vamos estabelecendo aí uma relação de respeito, de verdade e também de quem quer fazer diferença no mundo, tá certo? Eu agradeço, né, a você que dedicou o seu tempo para assistir esse vídeo. E tenho certeza que o seu tempo é muito valioso, por isso que eu agradeço muito. E lhe convido, caso queira, compartilhar, curtir aí as minhas redes sociais para você ficar, para você receber aí as notificações de quando vier novos vídeos, porque eu vou gravar vídeos com assuntos cada vez mais interessantes. Inclusive, eu gostaria, antes de finalizar aqui, lhe fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte: você se considera uma pessoa saudável? Ou ainda, você sabe o que é saúde? Pense um pouco. Talvez você tenha respondido assim, ó: olha, eu me considero uma pessoa saudável porque eu não tenho doença, não tenho sintoma nenhum. Vou te dizer uma coisa: a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela define saúde como um completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença ou enfermidades. Essa é a definição de saúde da OMS. E é uma definição que ela diz muito sobre como as pessoas estão e não estão. Porque uma pessoa que não tem doença, não tem sintoma, não quer dizer que ela é saudável. Muito pelo contrário, tem muitas doenças que são assintomáticas. Então, a saúde, ela é uma questão que engloba tanto o seu aspecto físico, o seu aspecto mental e o seu aspecto social. E se você não está saudável em um desses três pilares, você não pode se considerar uma pessoa saudável. Se você levanta e boa parte do dia você levanta a cama e você passa boa parte do dia com pouca energia, chega 10, 11 horas, está bocejando, tem uma coisa errada. Se você passa o dia inteiro estressado, o estresse não tem nada errado o estresse, mas se você passa o dia inteiro estressado, pode ser um problema. Ou se você não gosta de pessoas, não gosta de interagir socialmente, tem fobia social, está na moda, isso também não é saudável. Então a saúde é uma coisa complexa, multifatorial, existem vários pilares para a saúde, e o meu objetivo aqui é compartilhar esses conhecimentos factíveis, conhecimentos provindo de grandes cientistas, de pessoas que levam a sério a saúde humana, para que nós também possamos usufruir dessa saúde e que possamos entregar cada vez mais em relação às nossas atividades do dia a dia. Tá certo? Eu fico por aqui, agradeço muito a sua atenção, até a próxima.